E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Olha só, o BBT, mais uma vez, dá aquela força para nós. O Rodopeia põe na tela. Aê, isso! Se liga aí, também, segundo o portal Gospel Mais, pastor é condenado a pagar 40 mil reais por associar ideologia LGBT+, à ação do Tinhoso, do Lúcio, do Capiroto. Vamos ver aqui o que diz o corpo da matéria. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que diz, porque qualquer coisinha é motivo de processo hoje em dia, viu? E tem gente que pensa que processor vai ganhar, mas nem sempre ganha, né? Mas existem casos que ganham por alguns vacilos. O politicamente correto vem se consolidando como uma ameaça real à liberdade religiosa no Brasil. Em mais este exemplo, um pastor que foi condenado por causa do trecho de uma pregação onde ele associa a agenda LGBT+, à ação de Satanás na sociedade. O pastor vítima desta punição é o senhor Ricardo dos Santos, líder da Igreja Evangélica Casa de Oração. A sua declaração foi proferida no dia 2 de agosto de 2021, quando ele realizou um evento para se posicionar contra a ideologia de gênero e também a comunidade LGBT. No trecho que foi alvo, então, da acusação contra o pastor Santos, o líder religioso deu a entender que se referia ao ativismo ideológico LGBT+, apontado por ele como uma ferramenta utilizada pelo cramulhão para promover ideias contrárias aos ensinamentos cristãos. E ressalta o seguinte, de acordo com o portal, né, aqui, O Globo, militantes LGBT serão, né, esmagados na ira do Senhor. Artimanhas de Satanás, falsos diabólicos, entregue nas mãos de Satanás. Trevas. Deus fez menino, menino e a menina, menina. É o que declarou o pastor, de acordo com o que ressalta o portal Globo e está colocado aqui nessa matéria do Gospel Mais. Sobre essa denúncia, o que acabou dando? Com tamanha repercussão em cima desse trecho, o pastor Santos foi alvo de uma ação no Ministério Público, onde, acusado de promover discurso de ódio contra a comunidade LGBT+, e o órgão pediu uma indenização por danos morais coletivos. Recebido então as denúncias, o juiz José Luiz Pereira Andrade, da terceira vara cumulativa do Foro de Lençóis Paulista, entendeu que as falas do referido pastor representam um ataque inválido de ódio contra a população já vulnerabilizada no país. E sendo assim, decidiu então condená-lo ao pagamento de 40 mil reais. Rapaz, o negócio é tenso, hein? Jesus dos crentes. Misericórdia. Rapaz. É por isso que eu falo. Existem algumas linhas de pensamento que são ultrapassadas de como se pregar o evangelho. Sim, porque são passivas de processo. Na realidade, sempre foram. Só que alguns líderes não sabiam como se expressar. Eu acredito que um pastor, um obreiro, um evangelista, um diácono, ele tem que saber se expressar muito bem. A instituição religiosa, as quais eu passei, as 3 Assembleias de Deus que eu passei, Ministério Santo André, Ministério do Parque São Rafael, que é coligado ao Belém, e o Ministério do Madureira, que fiz parte da igreja do pastor José Domingos Bittencourt, não a que é a sede dele, mas a que tem aqui no bairro onde eu moro, a gente passa, digamos que por uma seleção rigorosa. Não é qualquer um que tem oportunidade não, meu irmão. Não é qualquer um que sobe no púlpito, não. Não é qualquer um que fala. E quando se fala sobre determinados assuntos, tem que ser muito bem colocado. O obreiro é muito bem preparado, avaliado e capacitado para poder estar na frente da obra. Por quê? Algumas pessoas, utilizando da capa da fé, acabam de vez em quando cometendo alguns deslizes. Uma vez eu vi um pastor antigo, que hoje ele é afastado da Assembleia. Afastado não digo no sentido de que ele não pertence, mas afastado das suas funções. Ele foi jubilado por conta do quê? O que ele foi jubilado?
Esse pastor, ele tem por hábito trazer algumas palavras muito pesadas. Uma vez, eu me recordo que ele, em uma ministração, falou a seguinte frase: uma pessoa não pode se casar com uma pessoa de outra etnia. E um homem não pode casar com uma mulher de uma idade diferente. Opa, como assim? Isso é racismo? Uma pessoa negra não pode casar com uma outra branca? Uma pessoa asiática não pode casar com um branco ou um negro? Como assim? Que papo é esse? Eu ouvi esse tipo de coisa. Ele foi afastado, porque a igreja já tinha um rigor com isso. E eu estou falando 2001/2003. Foi o período que ele ficou na igreja e falava alguns absurdos como esse, e ó, rapidinho foi tirado. Rapidinho foi tirado. Ó, e nem estávamos na época do politicamente correto. Agora, a gente vendo isso, temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Nós vimos aí um caso de... Tupirani, se não me engano, o nome do pastor, que fez um discurso de ódio contra os judeus, coisa inaceitável. A gente tem que ter muito cuidado, cautela com as nossas palavras. Devemos pregar o que é pecado? Sim, sempre. Entretanto, temos que saber como pregar. No início da minha conversão, eu ouvia muito isso e eu não entendia. Porque eu não era instruído. Eu falava, não, tem que botar para torar mesmo. Então, só que eu li na Bíblia que Davi não foi encontrado erro nele por Saul. A vigilância é algo que devemos manter a vida toda. O dia que Davi estava belo e sossegado e deu um único vacilo, por conta desse vacilo, gerou uma bola de neve gigantesca. Ele viu uma mulher em uma situação que não deveria ter visto, fez coisas que não deveria ter feito, gerou um segundo problema, desse segundo problema gerou um terceiro, que um dos seus soldados teve a sua vida ceifada. Depois disso, Deus o requereu da mão dele, e até ele pagar tudo isso diante de Deus e dos homens, ó, todo mundo sabe muito bem a história, né? Pagou 4 vezes mais. Então são coisas que a gente acaba vendo que acontece. Acontece. O homem de Deus tem que se precaver. Eu já cometi muitos deslizes. De vez em quando a gente, em uma fala equivocada, porque quem fala muito está sujeito a isso. Só que a gente vai aprendendo com o tempo. E uma coisa aqui, outra ali, a gente vai tirando as rebarbas, né? A gente vai se blindando pouco a pouco, em um canto, em outro, uma coisa, em outra, até a gente alcançar. Agora, dentro de tudo isso, uma situação como essa é complicado, hein? Eu tenho muito respeito à comunidade LGBT, mesmo tendo a minha opinião formada, eu respeito eles. Sim, eu tenho que respeitar, porque como que eu vou ganhar uma pessoa para Cristo se eu não consigo manter o respeito? O meu testemunho diz mais do que 1000 palavras. Eu tenho saudade quando os heróis da fé eram pessoas que ganhavam multidões, às vezes calado. Sim. Às vezes o seu testemunho calado diz mais do que 1000 palavras. Bom, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto, porque eu não gosto de falar muito de mim. Mas eu lembrei de uma história, um testemunho que eu ouvi sobre um garoto que foi evangelizar, e nesse evangelismo, um rapaz, né? Falaram que se ele fosse evangelizar, ele seria punido, que ele pregava nas praças. Embora que eu tenha minha opinião sobre essa questão de pregação nas praças, porque tem muito camarada que não sabe o que fala. Tem que saber o que se fala. E ele foi pregar o evangelho nas praças e falaram, se você pregar aí, a gente vai, sabe, pegar, ó, isso aqui, ó. Aí foram e, tum. No outro dia ele estava na praça pregando. Foram, tum. No outro dia. Aí ele voltou no terceiro. Aí não foi mais nem aqui e nem aqui. Foi na perna.
tum. Ele foi uma outra vez. Aí falaram, agora nós vamos pegar a sua língua. Tim. Foi na língua dele. Ele fez sinais e queria ir de novo na praça. Na última vez, sem isso aqui, e sem as pernas, e sem ar. Só a presença dele constrangia as pessoas. São coisas que a gente vê que o testemunho diz muito mais. Se você estudar a história da igreja primitiva, você vê perfeitamente que o povo que era colocado no Coliseu ganhava mais pessoas ali, com o show que acontecia dos leões, do que falando. Nunca se esqueçam desses detalhes. Nunca se esqueçam desses detalhes. Agora, tem gente que às vezes fala demais. Tem que saber ministrar o evangelho. Tem que saber. A palavra dita no momento certo é como uma maçã de ouro em bandeja de prata. Às vezes não é pelo muito falar. Vamos continuar aqui, família? Vamos continuar. Eu gosto muito dessas coisas, né? Eu gosto muito dessas coisas.